bem-vindos. Meu nome é André Belém, eu sou oceanógrafo e pesquisador sênior do Observatório Oceanográfico e também coordenador geral de pós-graduação do SENAC. Nós vamos hoje falar sobre as implicações nas mudanças climáticas na produção de petróleo e gás na Bacia de Santos e também os desafios para os próximos 30 anos, principalmente pela importância que a Bacia de Santos hoje tem para a exploração de petróleo no Brasil. Bom, na verdade, existe uma importância estratégica em relação à produção de petróleo e gás em todas as bacias, não é só uma importância ligada à Bacia de Santos. Só que nós estamos num período bastante crítico em relação a essa produção de petróleo e também numa região que é um pouco atípica quando nós comparamos a Bacia de Campos e a Bacia de Pelotas. A Bacia de Santos ela está praticamente no meio, na metade do Brasil, onde tem alguns aspectos climáticos que são um pouco mais importantes. Existe aí um alto custo operacional e um risco também um pouquinho maior em relação às outras bacias que nós temos aqui no Brasil. E, infelizmente, nós temos aí um planejamento que é mais baseado em ações, em soluções corretivas do que preventivas. Existe um planejamento em relação à produção, em relação à própria bacia, mas quando nós falamos de risco ou quando nós falamos de como que afeta os processos meteorológicos sobre a bacia, aí nós trabalhamos basicamente em cima da correção e não em cima da prevenção. Isso tem um impacto bastante grande, principalmente nos cronogramas de implementação dentro das bacias. Por exemplo, para eu deslocar supply boats para dentro da Bacia de Santos ou então fazer alguma operação de mar, eu necessito de previsões meteorológicas que hoje em dia elas funcionam isoladamente para cada uma das bacias. E isso tem uma importância, um impacto bastante grande nas operações, não só em relação a custo, como também a planejamento. Tem, na verdade, um pequeno filminho sobre fenômenos climáticos que acontecem aí offshore e os resultados que eles podem ter. Um exemplo bem típico disso foi o furacão Katrina, em 2005, em agosto de 2005, que atingiu o Golfo do México e causou grandes estragos. Basicamente, quando nós temos qualquer evento climático desse tipo, nós vemos que o impacto deles, principalmente em relação às operações de evacuação, elas trazem risco bastante grande. Para vocês terem uma ideia, você trabalhar num barco com um helicóptero pode ocasionar aí alguns riscos bastante grandes na operação e as pessoas envolvidas. Se a gente tem que evacuar uma estação ou se a gente tem que evacuar uma plataforma de petróleo, pode acontecer fenômenos aí como esse, um helicóptero aí praticamente perdendo giros sobre uma plataforma. Além disso, esses fenômenos climáticos eles têm também impacto direto sobre as operações de mar. Então, por exemplo, um supply boat aí que opera na faixa de 30 mil a 40 mil dólares por dia, ele ficar praticamente 5, 6 dias aí à deriva com ondas de 7, 8 metros já é um gasto significativo de dinheiro em relação à operação dessas embarcações. O outro impacto que a gente fala é em relação à própria estrutura, né? A estrutura das plataformas de petróleo. Nós temos aí uma figura, essa é uma plataforma de petróleo já fixada no chão, né, no solo oceânico, ela não é flutuante e as ondas de impacto ali são por ordem de 15 a 20 metros de altura. Isso mostra que essas estruturas sofrem um esforço significativo por causa das condições de mar. Um outro problema grave é em relação, obviamente a operação fica suspensa aí, em relação a fenômenos muito isolados e que são conhecidos aí em terra como bastante desastrosos, né? Por exemplo, um tornado desses. Um tornado, quando ele acontece na região oceânica, a gente pode considerar ele até como uma tromba d'água, se ele atingir uma plataforma de petróleo, pode causar um dano bastante significativo. No caso, aí, então, tem algumas imagens mostrando as plataformas e os danos causados pelo Katrina. Uma aí encavalou debaixo de uma ponte, ela foi arrastada por praticamente 130 milhas até atingir a costa e praticamente dar perda total na estrutura. Foi muito conhecido o fenômeno do Katrina, principalmente pelo impacto que ele teve em praticamente 90% das plataformas de petróleo do Golfo do México. A Thunder Horse, que praticamente deu perda total, e aí vários bilhões de dólares de prejuízo, e o impacto imediato disso é, obviamente, o preço alto nos combustíveis, que é sentido por praticamente toda a população.
Aqui no Brasil não é diferente, na Bacia de Campos nós temos alguns fenômenos meteorológicos já observados. Na Bacia de Santos, por haver poucos pontos de produção, os fenômenos ainda não estão muito bem conhecidos, apesar de serem monitorados constantemente. No caso aí, essa nuvem gigante que a gente vê na imagem é uma onda atmosférica. As ondas atmosféricas, elas ocorrem da mesma forma que as ondas nos oceanos, elas se propagam em direção ao continente ou às vezes paralelamente ao continente e elas acumulam umidade e nuvens ao longo do seu caminho. Ela não tem nenhum dano desastroso em relação à produção, mas obviamente isso pode afetar ou pode ser seguido de mudanças significativas nas condições de vento e de mar e que podem obviamente afetar a produção de petróleo. No caso aí, esses filmes, quando a gente entra pela internet, a gente consegue ver basicamente quase todo mundo que opera em plataforma de petróleo já fez de uma forma ou de outra filmes amadores como esse. E esses fenômenos aí, eles vêm se tornando cada vez mais frequentes quando nós olhamos a Bacia de Campos e também a Bacia de Santos. Esse aí, só uns créditos desse vídeo aí, foi pelo Jorge Tadeu e o Guilherme Chagas aí da P9. E essa imagem é exatamente do nosso Catarina, que atingiu o litoral do Brasil há alguns anos atrás e que causou estragos muito grandes. O mais curioso de a gente observar essas imagens dessa animação é ver o quanto esse fenômeno passou perto da Bacia de Santos e das zonas produtivas que a gente tem aqui no Brasil. Um evento climático como esse daí, atingindo uma plataforma como, por exemplo, o Merluz, ele poderia ter aí impactos bastante drásticos, né? Então, esse trabalho, na verdade, que a gente vem executando já há alguns anos no Observatório Oceanográfico, ele tem por objetivo analisar quais são os impactos de mudanças climáticas nessa região, na região de produção de petróleo e gás aqui no sul do Brasil. O que a gente já tem observado é que existem aí relação entre esses fenômenos meteorológicos no Atlântico Sul e as alterações climáticas globais, ou seja, esses fenômenos climáticos que a gente tem em decorrência dessas mudanças climáticas globais. A gente vai tentar discutir aqui nesse trabalho algumas medidas mitigadoras para prevenir esses desastres e fazer algumas estimativas em relação aos impactos sobre a operação da Bacia de Santos nos próximos 30 anos. Essa imagem que vocês veem é exatamente a Thunder Horse no Golfo do México, praticamente inclinada e tombada após o impacto do Katrina sobre ela. Antes da gente falar um pouquinho mais disso, a gente tem que falar um pouquinho de física, para poder entender o que é exatamente um fenômeno climático. Conceitos simples que praticamente todo mundo conhece. O ar quente ele sobe e o ar frio ele desce. Isso todo mundo conhece. O ar em movimento, na verdade, é o vento. A diferença é que quando nós estamos sobre uma superfície circular e uma superfície em movimento, que é exatamente a superfície da Terra, esse ar ele tem a tendência não de seguir em linha reta, e sim de sofrer um giro. Esse é um fenômeno físico bastante conhecido e ele é em função de uma força que a gente chama de força de Coriolis. Esse filmezinho ele demonstra bem isso. Nós temos algumas crianças brincando de bola e quando a gente observa a trajetória da bola vista de fora, a gente vê que ela segue uma linha reta. Em compensação, quando a gente olha a imagem de dentro, a gente observa que essa bola ela faz uma curva. Isso tem a ver com o referencial. Como a Terra ela está girando e ela é uma superfície circular, a tendência é que nós vamos observar qualquer movimento que deveria ser em linha reta como se fosse uma curva. Da mesma forma que se nós estivéssemos longe da Terra, nós observaríamos essas trajetórias como se fossem linhas retas. E, na verdade, existem alguns outros fatos imutáveis aí da física que a gente não tem muito como mudar isso. A Terra está girando e ela vai continuar girando. Isso é imutável. A outra coisa é que o Sol aquece a Terra e vai continuar aquecendo. Isso são ciclos bastante longos. O mais longo deles a gente conhece como o ciclo de Milankovitch, que acontece a cada 150 mil anos, onde a Terra passa por períodos de congelamento e por períodos de aquecimento. Nós estamos no finalzinho de um período interglacial de aquecimento, então, ou seja, 30 mil anos atrás nós estávamos com a Terra praticamente congelada e agora nós estamos nos aquecendo. E aquecimento significa ar em movimento, significa vento, significa fenômenos climáticos, mudança do nível do mar e isso é absolutamente imutável.
E existe uma outra questão física que a gente chama de anomalia termostérica. Essa anomalia termostérica são variações que a gente observa no volume da água em decorrência da temperatura. Basicamente é o mesmo fenômeno que a gente tem em parafuso e a porca, né? Eu tenho um conjunto parafuso e porca, se eu desatarracho e colocar a porca no freezer e o parafuso no forno, depois de alguns minutos eu tento encaixar, ela não vai se encaixar. Por quê? Porque o parafuso se dilatou e a porca se contraiu. Quando nós esfriamos um elemento, ele se contrai, quando a gente aquece um elemento, ele se dilata. A água acontece exatamente a mesma coisa. Quando a água aquece, ela também se dilata. Muito pouco, mas ela acaba se dilatando. E essa dilatação faz com que o nível do mar suba. Se vocês imaginarem o volume dos oceanos todos, quando ele se aquece, você tem os continentes e o fundo oceânico que não se move, eles são imóveis. A única superfície livre é a superfície do mar. Então, exatamente pelo fato da Terra estar se aquecendo com mais atividade solar e a água do mar está se aquecendo, a gente tem uma dilatação e uma subida do nível do mar. Não tem nada a ver com degelo. As pessoas têm a tendência de achar que é porque os polos estão degelando. Não tem nada a ver com o degelo dos polos. Tem a ver única e exclusivamente com o calor. E aí, isso provoca um efeito também na atmosfera, que é os ventos, né? A energia que o mar fornece para a atmosfera está úmida, essa atmosfera começa a entrar em movimento e começa a formar zonas de vento que são bem conhecidas. Essas zonas de vento se formam também porque a Terra está girando. Então nós temos ali entre 30 graus e 60 graus, nós temos o que a gente chama de ventos fortes de oeste. Aqui no hemisfério sul eles estão ali naquela região bem ao sul, um pouquinho abaixo da África do Sul e passando pelo sul da América do Sul, que é uma região de ventos bastante fortes. Para quem já visitou o sul da Argentina, sul do Chile, sabe quão fortes são os ventos ali. Nós temos uma zona intertropical com ventos fracos, que vai ali entre 30 graus norte e 30 graus sul. Nós temos ali próximo da zona equatorial os ventos alísios de leste e alguns ventos equatoriais bastante fracos. Tudo isso, esse sistema de circulação, ele acontece porque a Terra está girando. Ele aumenta um pouco mais de intensidade conforme nós temos mais insolação, diminui um pouco mais conforme nós temos frio. E as mudanças também de temperatura entre verão e inverno também provocam uma intensificação desses fenômenos. Aqui a gente já vai olhar as observações no Atlântico Sul em relação a nível do mar e temperatura da água. São dados que são retirados de satélite. Nós fizemos uma análise aí nos últimos anos observando 3 pontos específicos. O ponto A, que fica ao sul da Bacia de Santos, o ponto B, que fica bem na região central, e o ponto C, que fica mais próximo ali Rio de Janeiro e Cabo Frio. E ela se encaixa basicamente, né, o ponto B na metade onde nós temos os blocos principais de extração, e o ponto A e o ponto C nas extremidades da Bacia de Santos. E o que a gente vê nesse gráfico aí, nós vamos ver a anomalia da superfície do mar. Isso significa que se nós imaginarmos um nível do mar estático como um zero, o que aconteceu desde 92 até agora em relação ao nível do mar, as subidas e descidas. E a gente vê que varia aí entre 12 centímetros abaixo dessa média e 16 centímetros acima. E ela não é uma subida constante, ela sobe e desce, sobe e desce. Esse nível do mar, ele tem essa oscilação exclusivamente porque você tem verão e inverno. No verão, o mar aquece, a água dilata, o nível sobe. No inverno, o mar esfria, a água se contrai, o nível desce. Entre 12 centímetros e 16 centímetros. Até aí tudo bem, isso é um fenômeno físico que a gente já conhece. O problema é que quando a gente olha esses anos todos, desde 92 até agora, e a gente integra esses dados, a gente vê que tem uma subida, né, uma tendência regular de subida desse nível do mar. Isso para o ponto A. Quando nós olhamos a temperatura, a gente percebe aí que ela varia entre 19 graus, 28 graus, né? 19 graus no inverno, 28 graus no verão, e é exatamente por causa dessas variações é que nós temos a subida e a descida do nível do mar. Em alguns anos eles são extremamente quentes. Por exemplo, entre 2000 e 2001 nós tivemos aí quase batendo lá os 28 graus de temperatura. Em compensação nós tivemos um inverno bastante rigoroso em 1988. Esses invernos e verões diferenciados, eles provocam um aumento maior e um aumento menor do nível do mar.